Nesta semana aqui no programa Tribuna Livre nós estaremos recebendo 3 pré-candidatos ao governo do estado para conversar conosco, claro, falar sobre os principais desafios na visão de cada um deles para uma melhora do nosso estado. E nesta manhã, nosso convidado é o pré-candidato do PDT, o juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira, a quem agradeço mais uma vez a presença aqui no programa Tribuna Livre e pergunto, nós percebemos que o ano de 2018, um ano em que a população quer uma depuração na política nacional, muitos escândalos, vários partidos e políticos envolvidos, além de empresários, doutor Odilon. A população ela já tem consciência aí que a troca do voto por algum benefício momentâneo não ajuda em absolutamente nada na mudança tão cobrada. E ao mesmo tempo, o eleitor que faz esse tipo de barganha entra no mesmo nível do político corrupto. Ele já está ciente de tudo isso? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia, ouvintes. Os eleitores estão cientes disso. Muitos eleitores estão numa situação, digamos assim, de miserabilidade extrema e às vezes recebem alguma ajuda. Eu reprovo completamente isto. O brasileiro não deve incentivar a corrupção. Se alguém premia o eleitor e tem que premiar, se premiar tem que premiar dezenas, milhares, um dia ele vai ter esse dinheiro de algum lugar, ele vai ter esse dinheiro justamente do bolso de quem paga imposto. Então isso é uma prática reprovável, tem que se acabar no Brasil, senão a gente não enfrenta a corrupção, senão a gente não enfrenta o desmando. E não consegue mudar também o país a partir do momento que o próprio eleitor não é que tanto cobra e ao mesmo tempo fala, olha, político ladrão, político corrupto, é o mesmo que no momento da eleição faz a troca do seu voto por algum benefício, né? O maior instrumento de transformação da vida social, transformação do Brasil, transformação de qualquer município, de qualquer estado, chama-se título de eleitor, através do uso consciente. Então, o eleitor no dia das eleições, 7 de outubro, será um juiz que tem que ser imparcial e decidir sobre o seu destino próprio, o destino da sua descendência, o destino da juventude e o destino do Brasil de um modo geral. Então, temos que fazer uso consciente do nosso eleitor. Corrupto tem que ser jogado para o escanteio, ou melhor, no crematório da vida política. Doutor Odilon, a sua performance nas pesquisas tem atraído também o chamado fake news, entendeu? Eu tenho acompanhado o Facebook principalmente e o WhatsApp e tenho percebido que o fake news te elegeu, né? Como é que o senhor pretende tratar essa questão do fake news durante a campanha? São seguidas e seguidas matérias falsas, invenções. Isso, logicamente, não me preocupa porque o meu passado arrebenta com tudo isto. E nós temos que motivar e acionar a Polícia Federal para punir, para investigar e acionar também a própria Justiça Eleitoral, porque nós estamos numa época em que devemos usar a internet, os meios de comunicação, essa globalização, comunicação em massa, exatamente para edificar o Brasil e não para desconstruir. E o fake news, ele pode deixar uma dúvida na cabeça do eleitor. E principalmente na cabeça daquelas pessoas que não têm uma compreensão ainda devida a respeito da finalidade da internet, da comunicação de massa. O meu passado, ostentado com as cores da honestidade, da transparência, da lisura, o meu passado vai enfrentar isto. Nós temos uma equipe também para fazer uma varredura e encaminhar a Polícia Federal para as providências necessárias. Bem, nós estamos conversando com o pré-candidato ao governo do estado pelo PDT, o doutor Odilon de Oliveira, juiz federal aposentado. Doutor Odilon, claro, o povo brasileiro sabe que é necessário ter verba para colocar uma campanha nas ruas. Qual a sua opinião com relação à vaquinha virtual? A vaquinha virtual é uma colaboração que se faz através da internet. E eu penso que é ideal para quem não tem dinheiro para se autofinanciar. Eu não tenho dinheiro para me autofinanciar. O candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul poderá gastar até 5 milhões e 500 mil, mais ou menos. Certo. Eu não vou gastar. E se eu tivesse esse dinheiro, também não gastaria. Porque quem gasta isso vai ter que tirar de algum lugar, para depois haver a compensação. Porque ninguém vai investir tanto dinheiro para exercer um cargo político. Então, o eleitor ele tem que pensar que quem está se autofinanciando
com altos valores, vai ter que desembolsar depois para alimentar a corrupção, para aquela pessoa se forrar em relação àquele dinheiro que gastou. Então eu sou favorável a essa vaquinha, a essa arrecadação. Doutor Odilon, essa fase de pré-campanha é uma fase meio de estágio, né? Principalmente para quem não exerceu ainda o cargo de eletivo, que é o seu caso. Como é que está o seu programa, a sua plataforma eleitoral, o seu programa de governo? Já tá encaminhado? Quais são as prioridades destacadas? O meu programa de governo ele já está praticamente pronto e nós temos aqui... falta só uma formatação. Nós estamos ainda colhendo dados, andando pelo interior do estado, já percorremos quase todos os municípios. E a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está encarregada da formatação desse plano de governo, logicamente ouvindo todos os segmentos da sociedade. Agora nós nos preocupamos muito, Sérgio, com os parâmetros que nós temos que adotar com relação à administração. O primeiro parâmetro é o equilíbrio fiscal, que nós estamos observando bem isso, porque se não houver um equilíbrio fiscal, fica difícil. Nós temos que aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação não significa aumentar imposto. A gente pode aumentar a arrecadação sem aumentar percentual, pelo contrário, diminuindo o percentual, para incentivar o pagamento de imposto. E não podemos aumentar a base de cálculo, mas nós podemos aumentar o fato gerador. Se você tem X empresas em Mato Grosso do Sul, você pode incentivar a criação de outras empresas. Ou então você melhorar a produtividade daquelas empresas que já existem. E também recuperar aquelas empresas que entraram em ruína. Aí você cria fatos geradores, isto é, uma base de fatos geradores. Aí você arrecada muito mais. Uma outra coisa que está nos preocupando bastante, que será o objetivo também dentro desses parâmetros, é a redução de custos. O Estado gasta muito, o Brasil inteiro gasta muito. Quem diz isso é o Banco Mundial. E temos que priorizar também. Se você não priorizar, você não tem dinheiro suficiente para os gastos necessários. E a eliminação da corrupção. Isso é essencial também na formação de caixa. Uma outra coisa é o desestímulo ao grande sonegador. A gente tem que estimular que todos paguem imposto. Primeiro, você tem que estimular com a transparência. E, segundo, com a lisura. Aí todo mundo confia. Isto é, nós temos que restabelecer a credibilidade do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. E temos que informatizar também o Estado. Não só o Estado, mas os municípios. Nós temos que profissionalizar também o Estado. E assim nós vamos ter caixa suficiente dentro desses 15 bilhões de reais que formam o orçamento do Estado. Mas o plano de governo está praticamente pronto. Doutor Odilon, o senhor vai encontrar, se eleito, vai encontrar no governo algumas obras polêmicas, né, que não foram concluídas. Obras iniciadas, inclusive, no governo anterior ao governo atual, como o Aquário do Pantanal. Qual o seu compromisso com essas obras? O governo tem que terminar as obras, porque se não terminar fica um prejuízo muito maior. Agora, aí a gente fala em prioridade. Se eu tivesse sido o governador da época, da idealização e do início da construção do Aquário do Pantanal, eu não teria feito Aquário do Pantanal, porque nós temos que priorizar. E eu priorizaria a saúde. O Aquário do Pantanal daria para fazer, a conclusão dele vai chegar a 300 milhões de reais. Daria para se fazer 800 leitos. A Santa Casa tem 591 leitos. Aí você que está me ouvindo, faça uns cálculos. Uma Santa Casa e meia, provavelmente. Uma Santa Casa e meia, o quarto de Santa Casa. E você com esses 800 leitos, você faria muita coisa no Estado. Você iria regionalizar a saúde, colocar 80 leitos em Corumbá, colocar 80 leitos no outro ano, ia criar polos, uns 8 ou 10 polos, para você ir com a saúde ao encontro do doente, de quem precisa. Ou eu priorizaria na educação, daria para você fazer com o Aquário do Pantanal escolas para 27 mil alunos, ou você fazer escola de tempo integral, fazer adaptação. E se você leva para o lado de habitação, que tem uma deficiência muito grande no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro, com o dinheiro do Aquário do Pantanal daria para fazer 4.422 casas, cada casa com 64 metros quadrados. Então, tem que haver prioridade, mas tem que terminar esse aquário. Agora, não sei para quem vai servir aquilo. Doutor Odilon,
industrialização no Mato Grosso do Sul. Nós temos 79 municípios. Hoje, quando se fala em industrialização, indústrias, a gente lembra muito da cidade de Três Lagoas, não é? É possível trazer novas indústrias para o nosso estado e, ao mesmo tempo, levar para outros municípios? Claro que nós temos também, a gente fala só em Três Lagoas, mas existem também outros municípios, não é, que já receberam indústrias, mas se lembra muito da cidade de Três Lagoas. É possível trazer novas indústrias para o nosso estado? O estado de Mato Grosso do Sul é um só, dividido em regiões. Claro que cada região tem sua característica, mas é possível sim se colocar, e a política tem que ser essa, a administrativa colocar indústrias em todos os recantos do estado de Mato Grosso do Sul. E isso ficou esquecido durante anos, tanto que nos últimos 5 anos brasileiros abriram no Paraguai em torno de 80 indústrias. Brasileiros abriram no Paraguai em torno de 80 indústrias, porque lá tem incentivos fiscais. E o Paraguai tornou-se também, na área de agronegócio, o maior exportador mundial de grãos. Então, por que aconteceu isso? Descuido do Brasil, descuido de Mato Grosso do Sul, principalmente, que é vizinho do Paraguai. Indústrias, não só indústrias urbanas, mas agroindústrias. Agora, você tem que dar incentivos fiscais. E o Estado tem que dar incentivos fiscais sem exigir um retorno, sem exigir propina, porque é norma geral no Brasil, essa prática, essa falta de vergonha de um governador dar um incentivo fiscal e depois se tornar um sócio oculto da empresa. O lucro da empresa tem que ser das empresas, e as empresas têm que ganhar muito dinheiro, não extorquindo, mas tem que ganhar muito dinheiro, geração de emprego, equilíbrio da economia do Estado, do Brasil, para gerar riqueza, gerar emprego. Quando as empresas vão bem, tem emprego para todo mundo. Bem, uma outra questão, e não é porque o senhor atuou por muitos anos na Justiça Federal, juiz federal, mas é porque não tem como fugir desse assunto, que é a segurança pública. Principalmente no nosso estado, nós temos aí a fronteira com Paraguai e também com a Bolívia. O governo do Mato Grosso do Sul, ele tem condição de segurar, né, de dar uma maior segurança nas fronteiras sem o apoio do governo federal? Não, tem que ter o apoio do governo federal. Agora, o que não pode é o Estado de Mato Grosso do Sul ficar chutando a bola da culpabilidade na direção do gol da trave da União. Porque o Estado de Mato Grosso do Sul se posiciona como se não tivesse nada a ver com crimes que ocorrem na fronteira. A União Federal é responsável pelo combate e prevenção à criminalidade de fronteira se ela for transnacional, quer dizer, envolver 2 países, essa criminalidade. O Estado de Mato Grosso do Sul tem que se preocupar, inclusive, com os crimes de competência da União, no caso, o contrabando. Certo. Porque o contrabando, ele causa um prejuízo muito maior para o Estado do que para a própria União. O único prejuízo que a União tem é com relação ao não recebimento de IPI e não recebimento do imposto de importação ou de exportação, se a mercadoria for contrabandeada para fora. Mas o prejuízo para o Estado, vou dar um exemplo para você, 40% do cigarro que se consome aqui em Campo Grande ou no estado de Mato Grosso do Sul é objeto de contrabando. Então o Estado deixa de recolher, de receber ICMS, os impostos, e os municípios também deixam de receber o seu imposto devido. E tem também a concorrência dentro do próprio Estado com relação ao mercado de trabalho. A proporção é de 6 para 1 emprego. Eu, vendendo mercadorias contrabandeadas, empregaria 1 pessoa. Você que está me ouvindo, vendendo as mesmas mercadorias pelos caminhos legais, você empregaria 6 pessoas. E tem a saúde também, tem a concorrência desleal que esse tipo de crime, contrabando, causa para as empresas de Mato Grosso do Sul. Então o Estado tem que se posicionar melhor. Há sim condições de o Estado fazer tudo pela fronteira, tem que especializar, modernizar, informatizar a Polícia Especial de Fronteira, chamado Departamento de Operações de Fronteira, Serviço de Inteligência, tem que haver isso. Em síntese, tem condições sim de o Estado fazer muita coisa. Lógico que tem que ter a cooperação da União, o desenvolvimento de fronteira, produção de emprego na fronteira, isso tem a ver com segurança pública. A saúde pública na fronteira tem a ver com segurança pública também. A educação é a mesma coisa. Doutor Odilon, a gente sabe que o crime organizado está avançando e exercendo influência em vários setores da atividade humana aqui no Brasil. E em todos os estados, inclusive Mato Grosso do Sul,
o crime organizado já tomou o sistema penitenciário de modo geral. Quem manda na penitenciária é o crime organizado. Queria saber do senhor o seguinte: há como retomar o sistema penitenciário para o Estado? Há como retomar. A questão, Sérgio, é que o Estado foi afrouxando aos poucos. O que se tem que fazer, você cuidar da fronteira, porque se você cuidar da fronteira, você vai resolver diminuir a criminalidade, certo? Você tem que investir. Segurança pública, o sistema prisional envolve segurança pública, logicamente, está dentro da segurança pública. Segurança pública se faz através de um conjunto de ações, não só através de ações mediante o disparo, puxar o gatilho. Segurança pública se faz com um conjunto de ações que se completam. A própria segurança pública em si e também a educação e a saúde. No caso do sistema prisional, há condições de se concursar mais agentes penitenciários. A proporção é muito grande aqui no Estado. Cada agente penitenciário cuida de 100 presos, 100, 200 presos. De acordo com as recomendações, os padrões internacionais, a cada agente penitenciário devem tocar entre 5 e 6 presos. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isto. Tem que fazer concurso. Aliás, no sistema prisional e na segurança pública tem que haver uma programação permanente de concurso para a reposição dessas pessoas. Esta é uma medida de caráter imediato, urgente. Mas ao fazer um concurso público, nomear, o governo do Estado precisa de recursos para pagar. Existe essa possibilidade? Hoje, por exemplo, não sei qual o número de agentes penitenciários, mas vamos colocar que hoje existe 1.000 agentes penitenciários. Dobrar, por exemplo, para 2.000. O governo do Estado ele teria condição de bancar isso aí? Tem condições sim, é só acabar com desmando. É aquele que eu falei logo no começo, são os parâmetros. Você tem que formar caixa. Você forma a caixa como? Acabando com a corrupção. A corrupção no Brasil é enorme, muito grande. Reduzindo custos naqueles setores onde não há necessidade de tanto gasto. Quer dizer, o Brasil ele leva uma vida de luxo. O serviço público do Brasil, prestado à administração pública, vive numa luxúria. E você tem que priorizar. Em vez de fazer aquário, você cuide da segurança pública. Em vez de fazer aquário, por exemplo, aquário é só um exemplo, mas tem um monte de outras obras por aí. Você cuide do Hospital do Trauma, que o André não terminou, a Zambuja ajudou a terminar, mas não colocou o mobiliário, então não funciona, ficou do mesmo jeito. Então você tem que priorizar. Mas há condições sim, desde que não se roube, desde que se administre com honestidade, com transparência, com lisura, deixando o povo fiscalizar e olhar o que se está fazendo, o que não se está fazendo. Eu recebo aqui, através do WhatsApp, o senhor falou a respeito do sistema prisional. Se o senhor é eleito governador, o senhor tem a intenção de privatizar o sistema prisional? Existem privatizações que deram certo. Agora tem que passar por uma experiência e fazer um estudo mais profundo. Eu não posso prometer isto, porque eu estaria sendo inconsequente. Mas com certeza vai existir estudo. Com certeza tem que haver um estudo. Nós temos que melhorar o sistema prisional, mas melhorar muito o nosso sistema prisional. E aqui o estado de Mato Grosso do Sul tem muitos presos de fora, presos estrangeiros, é o segundo estado, só perto para São Paulo em relação a presos estrangeiros. Nós temos que melhorar bastante esse sistema. Doutor Odilon, quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre. Nós sabemos da agenda apertada do senhor, já iniciando a semana. A assessoria pediu para que nós pudéssemos liberá-lo por volta faltando 10 minutos para as 8 horas, faltam exatamente 10 minutos para as 8 horas, para encerrarmos. Nas andanças dos 79 municípios, claro que o senhor já conhecia muito bem o Mato Grosso do Sul, mas hoje o que mais lhe preocupa nesses municípios aqui do nosso estado? É na área da segurança pública, é na área da educação, ou cada município tem a sua peculiaridade? As reclamações mesmo na área de segurança pública, na área de saúde, e segurança pública, saúde e problema de corrupção. As pessoas reclamam muito sobre corrupção. Aliás, isso é um mote no Brasil inteiro. Você vê as emissoras, aqueles vídeos da Globo, todos falam em corrupção. No fundo é corrupção. As pessoas estão revoltadas com pessoas, com administradores corruptos. A começar pela presidência da República, que a Polícia Federal fica com sua atenção voltada dia e noite para a presidência da República. A gente esperava-se que fosse ali uma repartição da democracia, do progresso e do desenvolvimento. No entanto, parece mais um arapuca, uma ratoeira. Então essa reclamação é constante com relação à corrupção. O povo não suporta mais.
E com certeza nós esperamos que a partir deste ano de 2018, nas eleições, o povo também consiga votar melhor, né, para que isso possa mudar, porque a partir do voto é que começa a mudar e acabar ou tentar diminuir muito a corrupção nesse nosso país. Né? O governador da República, qualquer administrador não faz nada sozinho, tem que ter o povo, quer dizer, o povo tem que escolher aquela pessoa. Você vai votar, você vai dar uma procuração para alguém dirigir seus interesses, o somatório dos interesses individuais. Então é fundamental que você saiba escolher, não receba nenhuma camisa, nenhuma botina, nem dinheiro, não venda o seu voto. Se você vender o seu voto, você estará vendendo não só a dignidade sua, mas a dignidade da sua família, a dignidade de toda a população. Bem, conversamos com o pré-candidato do PDT, o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, ele que é pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, a quem agradeço mais uma vez a presença aqui no programa Tribuna Livre, desejando um bom dia e uma excelente semana. Muito obrigado.